A palavra que está no meu coração para esse dia está em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler com vocês o versículo de número 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ok? Olha que passagem poderosa. Esse versículo aqui ele vai falar sobre uma viúva que estava passando por um grande período de dificuldade e agora os seus filhos estavam para ser levados pelos credores. E ela vai até o profeta dizendo: olha, meu marido te serviu durante muito tempo e agora os credores estão batendo na minha porta e estão querendo levar meus filhos. E Eliseu pergunta para ela: o que tu tens em casa? Com que aspecto Eliseu pergunta? No aspecto de repente, se tem alguma coisa para penhorar, até para pagar a dívida, né? A pergunta é mais nesse aspecto. Aí ela responde a Eliseu dizendo: tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena botija de azeite, né? Ou uma botija de azeite. É interessante a forma como ela se expressa ao profeta. Tua serva não tem nada. Primeira expressão, ela é serva, né? Ela continua servindo a Deus. Se ela diz que é serva do profeta, é porque ela segue também os mesmos princípios. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ou seja, ela serve a Deus. As dificuldades não impediram ela de servir. As aflições não impediram ela de crer que Deus continua sendo o mesmo. Eu não posso deixar com que os meus problemas me impeçam de enxergar o tamanho que Deus tem. Eu não posso deixar com que as dificuldades me impeçam de ver o Senhor da forma como deveria ser visto. Então, Deus é muito maior do que os meus problemas e as aflições não podem diminuir o tamanho de Deus. Eu continuo servindo a Ele. Mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que eu não veja as coisas acontecerem, mesmo que de repente eu esteja passando por um momento de adversidades, eu continuo crendo que Deus é poderoso. Tua serva não tem nada em casa. Olha a expressão, não tem nada senão uma botija de azeite. Então peraí, ela tem ou não tem alguma coisa? Ela tem. Ela tem uma botija de azeite, mas ela diz, profeta, que ela não tem nada. Por que ela diz que não tem nada? Porque o pouco de azeite que ela tem não é suficiente para suprir a sua dívida, para resolver o seu problema. Então ela olha para aquilo que ela tem, que é uma botija de azeite, e ela não dá credibilidade. Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ter, ela tem. Ela tem alguma coisa, mas não valoriza aquilo que tem. E a gente precisa aprender com essa palavra. Por quê? Porque existem coisas que já estão em você, existem coisas que Deus já te deu, e você precisa valorizar aquilo que está sob a sua mão. Ainda que aparentemente pareça pequeno, Deus pode usar coisas pequenas para fazer coisas grandes. É justamente dessa pequena quantidade de azeite que Deus vai fazer um milagre dentro da casa dessa mulher. O azeite vai se multiplicar em cima do pouco que ela tem. Então, não despreze aquilo que você tem. Não despreze as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, as pequenas coisas que Deus colocou sobre as suas mãos. Porque você não pode receber coisas maiores se você ainda não for grato com coisas menores. Se você não aprender a administrar coisas pequenas, você não vai estar preparado para administrar coisas grandes. Tua serva não tem nada em casa. Não, ela tem alguma coisa, mas não valoriza aquilo que tem. Então passe a dar valor àquilo que você já tem, para que portas se abram para você receber o que não tem. Entende? Tem algo que já está em você que Deus pode usar para multiplicar. Às vezes você está numa porta que você nem queria entrar. Nossa, eu estou dentro de uma empresa que eu queria ir embora, eu queria procurar outro lugar, mas às vezes Deus te colocou lá para que essa porta te faça uma conexão com uma outra pessoa, com outro ambiente, para que outras coisas aconteçam. Eu preciso valorizar aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu.
Por quê? Porque às vezes Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. O azeite era pequeno, parecia que para ela era nada, mas foi suficiente que Deus usou para que um milagre acontecesse sobre a vida da casa dela. Porque Deus usa as coisas pequenas para fazer coisas grandes. Vamos orar? Pai, nós cremos no Teu poder. E aqui tem pessoas que ouviram a Tua palavra, pessoas que precisam de um milagre. Por isso entra na casa delas, liberta a família delas, salva o seu lar, muda a sua história. Que haja mudança, Senhor, de histórias, que haja virada de páginas. Que o Senhor entre com cura, com transformação, que ela tenha um dia extraordinário na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra. Deus falou com você. Concorda comigo que tem muita gente que precisa ouvir essa palavra? Então compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se você quiser se tornar membro do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você se tornar um intercessor do meu ministério. Se você quiser ofertar na minha vida, pastor, Mãe de Paz tem me abençoado muito, os devocionais têm impactado no meu coração. Como é que eu faço para colaborar com o seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mãe de Paz, com a palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. Não deixe com que as adversidades te impeçam de crer que Deus tem poder de resolver o seu problema. As aflições, elas não podem ter o controle da sua vida. As aflições não podem dominar nem a sua mente, nem o seu comportamento. Independente das circunstâncias que você esteja passando, continua firme, crendo que Deus é poderoso para resolver os seus problemas. E outra coisa, seja grato com aquilo que você tem, porque às vezes Deus usa o que você tem para te dar aquilo que você não tem. Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Deus usa coisas que para você não parece nada, não tem relevância nenhuma. E às vezes são essas pequenas portas, essas pequenas oportunidades, essa pequena botija de azeite que Deus vai usar, vai multiplicar para alimentar toda a sua família. Deus te abençoe. Até amanhã.